Boa tarde a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao Ministério Público, ao nosso anfitrião, presidente da URBS, Roberto Gregório, aos meus companheiros motoristas e cobradores, que nos dão a honra também de estar aqui nessa audiência pública. Enfim, senhores, quando chegamos ao ponto de poder explanar, até que enfim, a tarifa pública, gostaria de fazer aqui algumas considerações que levaram o Sindicato dos Motoristas e Cobradores nos últimos dias, nos últimos meses, a intensos estudos com relação ao sistema de transporte coletivo e poder aqui nesse momento falar com vocês com propriedade sobre o transporte coletivo. E desde já falar aqui o compromisso de transparência apresentado aqui anteriormente por mim. Esse é o objetivo da classe dos motoristas e cobradores, porque depois de todo o reajuste, quem carrega o fardo do peso do aumento da tarifa é o trabalhador. Então nós estamos aqui a pedido da minha categoria, dos meus companheiros motoristas e cobradores, expor a opinião dos motoristas e cobradores referente à tarifa e mostrar o porquê da nossa pauta de negociação ocorreu desta forma. Isso foi um trabalho intenso, por isso eu peço licença para que eu possa então fazer algumas considerações. Senhoras e senhores aqui presentes, as nossas mais cordiais saudações e agradecimento antecipado por darem a preciosa oportunidade para nos pronunciarmos diante do auditório tão seleto, para debatermos o tema mais alto interesse da sociedade curitibana dos últimos dias. O transporte coletivo urbano de passageiros tem sido tema de recorrentes e relevantes nos mais diversos fóruns, principalmente nos últimos meses, devido aos sintomas de desarticulação e de degradação que vem preocupando os usuários, o poder concedente e a nós, trabalhadores e operadores do sistema. Faz-se necessário, inicialmente, registrar que o nosso sindicato, até recente momento, buscou zelar em defesa dos interesses dos seus representados, no que concerne aos salários e condições de trabalho, mas vivenciando a atividade no dia a dia, entendemos que algo está errado e não vem funcionando convenientemente bem. Como somos diretamente atingidos e alcançados, tanto com o êxito como com o fracasso do sistema, nos voltamos a analisar também e participar das discussões, visando a melhoria e as soluções. O transporte coletivo constituiu-se um serviço essencial à população, portanto, direito do cidadão e dever do Estado e da sociedade, todos somos corresponsáveis sem exceção. O Sindimoc é a única entidade legalmente constituída para defender o interesse dos motoristas e cobradores, hoje representando aproximadamente 11 mil trabalhadores, tendo importância social e promovendo, através da sua atividade profissional, o transporte coletivo, o desenvolvimento e o proporcionamento da economia e a mobilidade da população. Se pegarmos legitimamente cada dado tarifário, passarmos a analisarmos friamente, observamos que esse sistema se tornou caótico, insustentável, e para que eu possa fazer a defesa dessa pauta de reivindicações de 2003, de todos os trabalhadores, antes de tudo, necessitam-se que sejam esclarecidos alguns pontos. Chamo a atenção para o seguinte: primeiro, como começamos a falar em tarifa, se temos que levar em consideração os seus efeitos e estudos da tarifa. Como dentro dessa tarifa nós podemos elencar um estudo de dados que influem em 14% da tarifa, que seriam os isentos. Não tenho nada contra a isenção, sou a favor da isenção, mas como consta a isenção no cálculo tarifário como dado estimado, qual é a clareza desse dado, se ele é um dado estimado? Estimado em quem? Estimado por quem? Essa é uma pergunta que nós deixamos. Sendo, por exemplo,
os casos dos policiais militares, profissionais de correios e outros que utilizam o transporte de forma gratuita, que estão aí como dados estimados. E eu pergunto, qual a precisão desses dados? Quem auditou esses dados? Quem isentou? Governo estadual, governo federal? Qual a participação desses governos na tarifa? Quem comprova que esses isentos realmente estão transitando dentro da nossa passagem? Onde está a transparência do sistema, como foi falado, que quer ser pregado? Não estou questionando a isenção. Mas por que o governo estadual fala que ele subsidia a tarifa? Que ele dá dinheiro para o transporte? Mas quem paga os isentos? Quem paga os correios? Quem paga? Creio que seja o usuário do transporte coletivo. Quem arca com toda a conta. Não é? Esse ônus cabe sim. E ainda, as autoridades dizem que subsidiam, dão dinheiro. Ninguém dá dinheiro para nada. Não menosprezando a pessoa do nobre doutor Rodrigo, que conheço, mas IPK, eu continuo na mesa. Quilômetro rodado dividido por... Desculpa a minha franqueza, mas para a população de Curitiba precisa de mais clareza no cálculo tarifário. Só quero saber, na verdade, qual é o custo da tarifa de Curitiba. Essa é a nossa pergunta. Do outro lado, outro dado preocupante da nossa negociação salarial da categoria, sabendo que o poder público municipal não se pode legislar referente às matérias trabalhistas, como é exigido na licitação, que não vou entrar nesse mérito agora sobre a licitação, que o trabalhador só pode ter um aumento se pautado pelo INPC. E isso é levado piamente em todas as nossas reuniões, todas as nossas negociações. Então não precisamos fazer negociação. Chega no dia 1º de fevereiro, eu repasso o INPC para o trabalhador, já está licitado, já está falado, não vai mudar? É, pessoal. Onde consta a garantia dos trabalhadores? Cadê o direito do trabalhador? Quem vem transportando, quem vem trazendo nas costas o sistema de transporte coletivo? Quem vem sendo responsabilizado nesse momento pelo custo da tarifa, como sendo o maior peso da tarifa? E na hora de falar sobre o reajuste apenas aplicado à inflação. Outra questão a ser abordada é a atuação do ICI, que é uma OS, Organização Social Sem Fins Lucrativos. Então ninguém recebe nada lá. Que gerencia todas as relacionadas com tecnologia da informação e comunicação, estando ela inserida na hipótese que nem foi licitada. Porque tem lei que a OS não precisa ser licitada. Mas qual a transparência? Alguém, até hoje, ouviu falar em ICI, que é ele que comandava o transporte coletivo, que conta quantos usuários transportam? Quem tem esse número? Quem sabe quantos usuários de transporte coletivo transportam hoje? Por mês, por dia, por hora? Quem tem esse dado? Instituto Curitiba de Informática. Mas cadê a transparência desse órgão para a população que arca com o preço da tarifa? Esse assunto é por demais vasto. Alguém conhece o presidente da ICI? Mas eu não vou falar quem ele é. Procurem no Google e olhem na segunda informação que aparece lá, vai aparecer o nome dele. A tecnologia, ninguém mais vive à sombra, ninguém mais vive escondido. A informação tem que chegar a todos. Depois que vocês virem lá, tirem as próprias conclusões. Posso estar até falando demais, mas se há verdade nisso, que venha aos olhos da população. E outro dado bem interessante, que eu posso argumentar então nossas dúvidas,
Em relação aos biarticulados, um detalhe a ser lembrado. Quando no passado, era um articulado e transportava um número de população. O número aumentou porque os ônibus aumentaram e não apareceu um aumento de usuários no transporte. Continua sem saber se aumentou. Por que aumentou o ônibus, então, se não aumentou os usuários do transporte coletivo? Essa é a minha indagação. Começou transportando num articulado. Aí eu preciso um articulado. Se eu estou errado, transportou mais gente, correto? Porém, o custo abaixou. E depois que começou os articulados a ser transportados biarticulado, baixou o preço da tarifa em algum momento? Não. Assim ocorreu também com a retirada dos cobradores em algumas linhas, onde o motorista começou a fazer a função de arrecadação. A famosa dupla função, que somos marginalizados até quando citando. Para onde foi o dinheiro, se quando tiraram os cobradores a passagem também não baixou? Ou alguém aqui pagou a passagem mais barata? Em 1992, quando foi implantado o novo modelo das peças, canaletas, houve uma economia financeira de 28%, cuja essa informação está no próprio site da URBS, que nos pautou até montar esse plano. Pergunto a vocês, aonde foi essa economia em 92? Ou seja, quando é bônus, vai para a suposta economia mista. Agora. Quando é ônus, sobra nas costas dos trabalhadores e da população. Quem tem que trabalhar sem banheiro, sem água, manusear dinheiro, passar horas e horas sem comer. E agora, pensando mais friamente, todo fica claro por que não tem água no tubo. Não dá vontade de ir no banheiro, né? Situação deprimente. Por trabalhar em uma estação tubo que não tem as mínimas condições para o trabalhador. Eu sei, trabalho diretamente com a nossa categoria. A nossa assistência médica, que é eficaz, cuida dos trabalhadores. E nós temos um alto índice de trabalhadores doentes por causa dessas estações tubo, com problemas renais, com problemas de saúde, porque não tem condições de ir ao banheiro. A nossa categoria já vem por muitos anos sendo explorada, sendo escravizada por um sistema que hoje não agrada a ninguém. Não agrada o usuário, não agrada o próprio sistema, não agrada a prefeitura, não agrada o trabalhador, que não se vê valorizado nesse meio e sim escravizado, onde a URBS sanciona condições subhumanas de trabalho, que é o caso das estações tubo, que inclusive nós temos um laudo do Ministério do Trabalho, onde o médico do trabalho e engenheiro de trabalho dizem que estação tubo é condição sobre-humana de trabalho, não é condição para trabalhador. E aí vamos falar da tarifa que sumiu. Isso eu afirmo para vocês, em pleno 2013 é escravidão, meu pessoal. E desses problemas temos o transporte coletivo, simplesmente, quando eu sento numa mesa para negociar, apresento que o nosso aumento dos trabalhadores já está tabulado na licitação, que é o INPC. Pessoal, mas os cidadãos de Curitiba, realmente, sabem quantas pessoas transitam no transporte coletivo? Existe uma transparência no número de passageiros que esse tipo de transporte tem dentro do transporte? Dizem, está no site da URBS, que em 1994 era transportado 27 milhões de usuários, de pessoas. Fala-se também no site da URBS que em 2012 esse número diminuiu para 25 milhões. Eu fui pautado agora que acabou meus 15 minutos, mas eu peço ao presidente que me dê o espaço, porque eu acho que nós temos muito a contribuir com o sistema de transporte coletivo de Curitiba. Se o senhor me permite. Obrigado.
Nesse período aumentou a quilometragem 50%. Vou explicar. Eram 27 milhões, passou para 25, sumiram 2 milhões de pessoas. Em contrapartida, o quilômetro rodado aumentou em 50%. Posso estar sendo ignorante, pois não sou engenheiro de trânsito, mas podem observar que estamos percorrendo muito mais e transportando muito menos. Pergunto à engenharia de trânsito da nossa cidade: cadê as pesquisas de origem e destinos que comprovam esses números? Esses números são reais? Senhora promotora do Ministério Público, existe uma clareza nesse número? Gostaria de observar que temos uma categoria escravizada, uma população transportada de forma desumana, que traz à tona um sistema falido, um sistema arcaico. Segundo os empresários do setor, não há dinheiro. Segundo a URBS, tem um déficit de 100 milhões de reais, como foi publicado na mídia. Como falta de dinheiro num sistema que recebe ou antecipado ou à vista? Porque ninguém passa cartão de crédito no validador. Não tem prego nos ônibus para deixar lá, para pagar amanhã. E se faltar, e como eu já ouvi muita gente criticando nós trabalhadores, que se faltar 5 centavos o cobrador não deixa passar a roleta. Mas minha senhora, se ele não cobrar, quem vai pagar é ele. Quando ele é assaltado, quem paga é ele. Ele não tem um quebra de caixa. Então, senhores e senhoras, devemos abrir os olhos para alguns dados. O sistema de transporte coletivo, antes de tudo, necessita transparência e só se pode ser obtida com uma auditoria externa licitada para ser limpa, transparente, sem ser apregoada ao poder econômico, mas à participação, entretudo, do Ministério Público. Senhor Presidente Roberto Gregório, desejo muita sorte e coragem para fazer o que deve ser feito nessa instituição, pois comenta-se que existe uma suposta caixa preta dentro dessa URBS, dentro desta autarquia, dentro dessa empresa de economia mista, que para mim mista é meio indelicado falar. Pois pasmem, senhores, foi assim que eu fiquei quando tive essa informação. A empresa de economia mista tem somente 0,08% de capital privado. 99,2% é da prefeitura. Mista para não ser licitado, mista para não ter que prestar conta ao Tribunal de Contas, mista para quê? Então, Gregório, o senhor tem essa missão, mostrar essa transparência para a nossa cidade. Se descobrirmos realmente os operadores, quantos usuários tem dentro do sistema, garanto a vocês que a passagem pode sim chegar ao verdadeiro preço. A passagem sem gordura, sem elementos obscuros. Assim poderemos falar em dar aumento, não só aos motoristas e cobradores, ou outros profissionais também desse sistema. Agora, senhores, vem indagar a mobilidade do transporte coletivo. Quem que está pensando na mobilidade? Quem está preocupado no estresse causado à nossa categoria? Acredito que isso, o atual sistema caótico de trânsito de Curitiba, que não é mais pensado para operar transporte coletivo, infelizmente o transporte só foi utilizado uma coisa nessa cidade: alavancar campanhas políticas. Alavancar nomes para que políticos se beneficiassem de um transporte público de primeiro mundo. Onde transporte de primeiro mundo, porque foi deixado de lado. Aonde está esse transporte de primeiro mundo? Porque foi abandonado esse projeto. Nobres senhores e senhoras, falar que os trabalhadores de transporte coletivo são um peso na tarifa é muito simples. Olhar internamente para a estrutura arcaica, ultrapassada, obsoleta, que é o transporte público de Curitiba nos dias atuais, que está sendo gerenciado pela URBS, pelo ICI, tem algo de errado. Mas agora vão falar para mim, mas o Sindimoc e o Sindesmart gerenciam o sistema de saúde dos trabalhadores, vai verba do sindicato para tarifa? Vai. Agora eu pergunto para vocês, o sistema público de Curitiba de saúde absolve os 30 mil pessoas que o Sindimoc cobre?
Então, nós precisamos arrumar outras soluções antes de indagarmos alguns problemas. Tem mais, calma aí. Obrigado. Agora vamos lá. Nesse desiderato, temos refletido cotidianamente, extraindo a vivência e os estudos, os diagnósticos que nos autorizam a oferecer a contribuição para os fóruns e debates, em última instância, e aos agentes de decisão. Não temos a pretensão de sermos dono da verdade, mas humildemente temos a ciência e a consciência pela vida prática dos serviços que prestamos, das evidências que faltam aos olhos comuns, sobre os vícios e erros incrustados no decorrer do tempo, por razões das mais diversas, ainda permanecem prejudicando a atividade, sem que tenha havido aqui resposta ou solução. Entendemos que não poderíamos ficar ausentes, e muito menos omissos, pela razão pela qual aproveitamos o ensejo da ascensão do novo prefeito, levando a Vossa Excelência nossas sugestões e nossas reivindicações num sucinto expediente que já foi protocolado e foi entregue em mãos do prefeito. Esse pedido, que estará disponível no site do Sindimoc, o que o Sindimoc pede aí ao prefeito. Então, senhores e senhoras, procuremos ser francos, diretos na tratativa, conforme a característica dos nossos trabalhadores, expressar a verdade dos fatos sem rodeios. Com isto, se quer dizer no sistema de transporte coletivo e região metropolitana. Apresentem vícios, defeitos antigos, os quais nunca foram resolvidos, legislações ínfimas e inadequadas, permitirão os desvios da finalidade, gestões precárias e ineficazes, corporativismo, descontroles da atividade, falta de transparência técnica, custos inchados, enfim, um modelo arcaico, viciado, incapaz de suprir a expectativa dos usuários de Curitiba. É sabido por todos que o sistema esteve fechado por décadas, e assim permanece até hoje. Essa nódoa do desejo, a consolidação dos vícios, e antecipa o envelhecimento do modelo, impedindo os avanços e inovações. A manipulação permanente do banco de dados, tanto aos custos como às receitas. Senhor... Dessa forma, ao longo da história, prosperou a ineficiência, o atraso, as injustiças. E como se diz na Bíblia, um abismo chama outro abismo. Não se há saída para o sistema sem o saneamento através de auditorias externas e permanentes. Há que se determinar e explicitar os verdadeiros custos do sistema, levantando a real e receita justa remuneração dos itens nebulosos, já estou finalizando, presidente, e decifrados até então. Nada está claro, ao contrário, tudo está escuro e incerto. Assim perguntamos, como pode se sanear e se moldar o sistema? Eis o quadro atual. A prefeitura investe em funcionários e infraestrutura para o financiamento da fiscalização, outros pagam a tarifa, o governo estadual e a prefeitura subsidiam, complementando o fundo pagador. Estabelece por seguinte um programa, um modelo inédito, e isso que é necessário, um programa novo para o transporte coletivo. Curitiba precisa de um sistema, um novo sistema de transporte coletivo. A população necessita imperiosamente de deslocamentos. Trata-se de esforços conjuntos sem precedentes da manutenção do serviço. Entretanto, pese tais esforços serem expendidos, muito longe do alcance da satisfação dos usuários. Pergunto novamente, por quê? Perdoem-me, senhores e senhoras, algo deve estar muito errado. Esse tem sido a conclusão de pessoas simples como os nossos trabalhadores do sistema. Muitos poderão aferir tal assertativa, pessoas especializadas e pessoas cultas que estão aqui neste seleto plateia. Faltam aos gerenciadores públicos e aos consórcios e aos demais, a sociedade como um todo. O número de passageiros do sistema diminuiu acentuadamente ano a ano.
Os insumos setoriais encareceram cada vez mais. A mão de obra pesa sobre modo, representando a maior parte na planilha. Os investimentos em veículos e equipamentos são constantemente onerados. E por aí vai. Aparentemente, senhoras e senhores, são argumentos irrefutáveis. O que ocorre, entretanto, é que eles fazem parte de um sistema complexo, onde os fatores concorrem. Todo seu custo é pago pela tarifa. A famosa caixa preta, a receita decai e a justificativa sempre é a mesma. Os passageiros subiram e lhes pergunto: isso é a verdade verdadeira? Ou é verdade de quem? É verdade que nós trabalhadores temos que ouvir? É verdade que a população tem que ouvir quando pagar a passagem? Se me permite, 5 minutos eu finalizo. Prometo não me alongar. Pessoal, uma coisa é bem clara. E eu vou finalizar. Enquanto a tarifa pública, e nós estamos defendendo a todos os interesses, não só motoristas e cobradores, nós também achamos uma injustiça a R$ 3,10 a passagem. Nós também sabemos que temos inúmeros problemas no transporte coletivo. Responsabilidade não se transfere, companheiros. Responsabilidade se compartilha. E vou finalizar então, já que querem. O novo modelo de nascer, um aspecto gerencial e operacional ou institucional, através de um organismo apropriado, deixando para trás o corporativismo e o gigantismo, o protecionismo e tais, primado na modernidade, eficiência e transparência. Registra-se, o sistema não deve arcar com tais ônus. Basta a prefeitura criar um órgão específico para que leve e gerir o sistema, os equipamentos, a frota, as vias de circulação, terminais, quilometragem, o número de passageiros, entre outros. O controle deve ser eletrônico com centrais especializadas. Basta o nosso querido e amado prefeito, que entrou novo, se tiver vontade, instituir uma secretaria para cuidar do transporte coletivo. Garanto aos senhores que nós não vamos estar aqui discutindo aumento de trabalhador em audiência pública. E como já foi falado, o tema é extenso e complexo. Pedimos desculpas pelo estendido demais o tempo. Nos aguardamos aos próximos debates, que doravamente vêm. Terminamos aqui a nossa intervenção sem mais deixarmos a uma afirmação ousada e polêmica, mas da qual convicção nós temos? A de que tais medidas que defendemos já fossem utilizadas ou tivessem sido adoçadas no passado. Garanto, senhores, que a tarifa hoje não precisaria de aumento, portanto não permaneceria abaixo da tarifa técnica, sem ainda necessitar de subsídio ou majoração, sem prejuízo e recomposição dos trabalhadores que falam da nossa recomposição salarial. Em 88, a média do salário dos motoristas eram de 1.000 passagens. Hoje não chegam a 578 e ainda falam que não tem defasagem. Eu peço aos senhores, com licença, ao presidente, às autoridades, porque se esta audiência não tiver como resultado a transparência, a liquidez do transporte coletivo, não tem porquê nós, trabalhadores do sistema, ficar aqui ouvindo uma conversa sem sair do lugar. Muito obrigado a todos. Que Deus nos ilumine.